Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Clebson Fabrício, que bom que você está aqui de volta nessa maratona de revisão. E aí chegamos aqui às substâncias químicas. Então não se esqueça, dê seu like, assine o canal. Ah, meu Deus, eu lembro dos meus colegas quando tiram onda comigo. Mas vamos lá. Então, as substâncias químicas, certo? Então, chamamos de substância química, uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhe são características, certo? Entre essas propriedades está o ponto de fusão, que a gente já trabalhou, ponto de ebulição, densidade, o fato de ser inflamável ou não, a cor, o odor, etc. Certo? Então, essas são algumas propriedades bem definidas de cada substância. Você definir uma substância, você tem que ter essas informações dessas chamadas propriedades específicas da matéria. Então, aqui ele coloca algum exemplo, a água, ó, e mostrando o ponto de fusão, 0, ponto de ebulição 100, e a densidade é 1. Então, aqui o enxofre, certo? Então, ponto de fusão 95, ponto de ebulição 445, densidade 2. O ferro, certo? Então, a ponto de fusão bem alta, 1538, ponto de ebulição 2861 e densidade 7,87. Aqui tem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, a ponto de fusão 801, ponto de ebulição 1465 e densidade 2,17. Certo? Então, observe que essas propriedades, para uma mesma, nenhuma substância vai ter as mesmas propriedades físicas. Se isso ocorrer, significa que é a mesma substância. Certo? Então, pode ocorrer de uma substância ter ponto de fusão ou ponto de ebulição igual ao do outro, mas todas as propriedades não. Vai ter sempre alguma que vai ser diferente. Certo? Aqui, ó, aproveitando que eu não lembrava decorado quanto é a densidade do cloreto de sódio, que aí serve para a experiência lá do ovo, certa densidade 2,17. Então veja que a densidade da água é 1, a densidade do sal 2,17. Então a mistura entre eles vai ficar entre o meio termo. Não vai ser 2 por 17, mas também vai ser maior que 1. E aí já é o suficiente para influenciar e dar a resposta àquela experiência lá do ovo. Tá bom? Eita, aqui meu... a tela voltou. Então aqui, ó, substâncias puras e misturas. Então, o termo já diz tudo, né? Pura é que ela é formada por um único tipo de substância. Mistura é porque ela está combinada com uma outra coisa, certo? Então, deixa eu ver aqui se existe o gráfico. Tá adiantando aqui para ver se tem o gráfico, que era para ter o gráfico de substância pura e mistura. Não tá aqui, que legal. Mas aí eu vou desenhar porque aí já fica. Então vamos lá. Vixe Maria, deixa eu voltar aqui. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Tem as ferramentas de desenho certinhos, mas é que na pressa eu me adianto, não tive paciência de coisa não. Mas vocês vão entender. Ai meu Deus. Mas vamos supor que isso é reto, né? Então, quando você tem uma substância pura, o gráfico de aquecimento é assim. Só sobe, tem uma escadinha onde a temperatura não altera, sobe de novo, aí depois tem outra escadinha. É porque tá dando delay, viu, pessoal? Aí tá atrapalhando demais. Tentou fazer o delay agora na canetinha. Mas aí o gráfico da substância pura é essa escadinha, certo? Olha aí. Menina. Você viu que a caneta fez sozinha?
Pronto, então é essa escadinha aqui, certo? Então ela vai ter esse patamar e depois sobe, certo? Quando você tem um gráfico de uma mistura, vou tirar aqui senão é abafado. Então é o contrário. Vou mudar aqui a canetinha para azul. Aí o que é que acontece? Sobe, quando tem apenas um estado físico. Aí quando ela está no ponto de fusão, ela vai continuar subindo, mas de forma mais lenta. Ah, meu Deus. Dando delay fica difícil. Aí fica difícil, muito difícil. Na paciência, Senhor. Vamos lá, aqui. Subiu. Aí aqui, em vez de ter esse patamar, ele vai inclinar. Meu filho. Ajude papai aqui, ó. Ele inclina, sim. Tá vendo? Continua subindo. Aí depois sobe de novo. Depois sobe mais lentamente. Então, nos pontos que tem a fusão, ocorre. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vermelho de novo. Então aqui é o início da fusão, aqui é o final da fusão. Então veja que em relação a esse eixo aqui, que é o eixo da temperatura, veja que ocorre uma variação. Isso aí ocorre numa mistura. Eita. Certo? Quando chega na ebulição, também ocorre uma variação, certo? Na temperatura. Então, na substância pura, veja que não existe variação em relação à temperatura, nem na fusão, nem na ebulição, certo? Ela permanece constante, certo? Então, esse gráfico aí que eu estava querendo mostrar aqui, eu achei que estava por aqui, mas não está, certo? Então, através do gráfico, você também dá para identificar se é uma substância pura ou se é uma mistura, certo? O gráfico muito feio porque deu delay aqui na mesa digitalizadora e aí ela atrapalhou o desenho, mas deu para corrigir a tempo, tá bom? Então, as misturas elas podem ser classificadas como heterogêneas ou homogêneas. A mistura heterogênea é a mistura que não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Certo? Você consegue identificar que tem mais de um material ali. Já na mistura homogênea, ela apresenta as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Certo? Então, os exemplos claros que ele colocou aqui, ó, enxofre e ferro, separadamente aqui, são substâncias puras. Quando eu coloquei em contato entre elas, dá para perceber que as propriedades estão diferentes aqui. Uma parte que tem a parte do enxofre, tem a parte que tem a parte do ferro. Então aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Certo? Escrito aqui, ó, heterogênea. Aqui eu tenho água e tenho açúcar. Certo? Então colocou em contato, você passou a ter uma mistura. Só que quando você mistura água e açúcar, colocou no mesmo vasilhame, veja que aqui você não consegue perceber a diferença nas suas propriedades. Visualmente você vê uma única fase. Então toda mistura homogênea ela apresenta. Olha, eu delei de novo no lápis, vamos lá aqui. Toda substância, toda mistura homogênea apresenta apenas uma fase. Fase. Oh, Jesus. Aqui, ó, outro exemplo, eu tenho água e tenho óleo. Coloquei em contato, formou uma mistura. Água e óleo, você vê que tem a fase óleo e tem a fase água. Apresenta o quê? Duas fases. Duas fases ou mais caracterizam uma mistura heterogênea, certo? Aqui embaixo. Então,
uma mistura. Então, o número de fases de uma mistura. Então, se você tem uma mistura homogênea, você só tem uma fase. Se você tem duas ou mais, você tem uma mistura heterogênea. Ok? Porque não. Número de fases de uma substância pura. Certo? Então, aqui, esse número de fases de substância pura, então é para você ter um cuidado, por exemplo. Você tem um recipiente. Você tem um recipiente com água e tem sal e tem umas pedrinhas de gelo. Então, o sal, se o sal está dissolvido, é porque ele misturou todo na água. Então você tem uma fase, certo? Que é a fase água mais sal, certo? Então, aqui, considerando só água e sal, você tem uma mistura homogênea. Agora, se você tem uma pedrinha de gelo, então aparece mais uma fase. Então, no momento que aparece mais uma fase, você tem uma mistura heterogênea. Ok? Aí, vamos lá. Número de fases. Então, o número de fases agora passou. Tenho água e sal em uma fase. E a fase gelo é uma segunda fase. Então, eu tenho duas fases, por isso que foi heterogênea. Aí é perguntado a você, qual o número de substâncias? Certo? Aí, no caso, o número de substâncias aqui, você só tem dois. Por quê? Porque o sal é uma substância, a água é a outra substância. Aí você diz, professor, e o gelo? Mas o gelo é água, só muda o estado físico, certo? Então, nesse caso, você só tem duas substâncias, certo? Então, é natural nesse tipo de questão aqui ser feito isso, colocar todos os materiais formando uma mistura, aí ser perguntado isso, se ela é homogênea ou heterogênea, quantas fases tem e qual o número de substâncias que tem. Então, prestar atenção se aquela mesma substância ela pode estar em estados diferentes dentro da mistura. Então, aqui, o sal dissolvido. O sal dissolvido então, comporta uma fase. Mas poderia ter sal não dissolvido, que é a parte que ficou visível. Né? Você sabe que você botou sal na água, se você botar uma quantidade pequena de mexer, ele dissolve todo. Então, você tem um sal dissolvido. Apresenta uma única fase. Se você botar sal em excesso, ou seja, você colocou uma quantidade a mais que aquela quantidade de água pode dissolver, então você tem a parte do sal também não dissolvido, certo? Então você vai estar o sal em duas fases diferentes, mas contando como uma substância só. Beleza?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Né? Conceituação de sistema. Certo? Então, usaremos o nosso sistema para fazer referência a uma porção de matéria que foi escolhido para ser estudada. Mas aí, justamente, nesses sistemas, a classificação que você vai dar é igual ao que você aprendeu anteriormente. Uma única fase, o sistema é homogêneo. Por exemplo, ter duas ou mais fases, o sistema é heterogêneo, ok? Então aqui só está mudando o termo sistema, que é justamente a porção de matéria a ser estudada, do termo mistura, mas a definição em si é a mesma. Então, aqui o fluxograma, temos uma amostra de matéria, ela pode ser uma substância pura ou pode ser uma mistura. Se ela for mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Se ela é uma substância pura, ela pode ser homogênea ou heterogênea, certo? Então, quando ela vai ser homogênea? Quando se encontrar em um único estado físico. E ela pode ser heterogênea se ela se encontrar em mais de um estado físico. Não sei se está aparecendo para vocês, mas eu estou suando. Tá calor, que é uma beleza. Pronto, então aqui eu termino essa parte geral de nossa revisão, certo? A parte correspondente a processo de separação de misturas, eu vou indicar um vídeo para vocês com a pessoa, vamos dizer, mais tarimbado no YouTube, certo? Para vocês dar uma refletida, dar uma estudada sobre, né? Professor Valim, eu até já separei esse vídeo. E pronto, aí, no longo da semana eu vou, nas nossas videoaulas, eu vou dar uma pinceladazinha com alguns exercícios para vocês responderem. Então assistam esses vídeos, certo? Vai ser importante e vai ser conteúdo de nossa prova. A importância do estudo da química, certo? Aí vem propriedade específica da matéria como a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Descobrir, prever o estado físico de uma substância de acordo com o ponto de fusão e ponto de ebulição, classificar uma substância pura ou se ela é uma mistura, certo? Se ela for mistura, se ela é homogênea ou se é heterogênea, se quantas fases tem essa mistura, certo? E no processo de separação vai ter um vídeo justamente para vocês também fazerem essa reflexão, certo? É possível que entre ainda fenômenos físicos e fenômenos químicos. É possível. Na verdade, eu vou explicar agora. Eu não achei aqui no livro, nessa passagem aqui, mas os fenômenos químicos ou reação química e processo e transformações físicas é o seguinte. Eu estou passando aqui procurando, mas eu vou explicar. A reação química ou transformação química, ela decorre de uma transformação da matéria. Você tem um material no início e no final da observação você tem um novo material. Então, isso é a reação química. Isso é um fenômeno químico. Certo? Já a transformação física, o material que você tem no início é o mesmo material que você tem no final. Porém, certo? Ele está fisicamente de forma diferente, mas ela continua sendo o mesmo material de início, certo? Então aí você tem uma transformação física, certo? Então esse é outro tópico que vai entrar na nossa prova. Aqui, eu não sei se está chegando no termo que eu quero. Aqui está falando já de reações químicas. Eita, substâncias químicas em compostos, aqui é até legal.
Vou botar ou não vou botar? Posso botar? Não, vou botar não. Vou cair na prova. Não, cai. Então é isso. Então, beleza, valeu. Até a próxima. Dê seu joinha, dê seu like, se inscreva no canal. Tchau.